Aqui, saúvas, ninhos grandes e profundos, e as quenguéis são ninhos pequenos e profundos, muito mais fácil de controle. Né? Hoje, pouca gente se preocupa com esse bichinho aqui. Tá? Muitas vezes até não sabe reconhecer. E existe uma chance, né, eu falo assim, 25% de chance de acertar, pelo menos aí o gênero, a espécie dessa formiga, é apertando ela. Então, se você aperta a formiga e tem cheiro, né, de erva cidreira, de limão, saúva limão, né, que apresenta murundum de altura intermediária e montes de terra em formas de vulcões. Se você apertou, tá, e não cheirou limão, e ainda tem poucos soldados, né, então é uma saúva que eu chamo de ata capiguara. Morundum espalhado, monte de terra maior e montículos menores ao lado. Se tem muitos soldados, né, que a gente tem praticamente 4 espécies de formigas, né, na nossa região, né, cabeça opaca, amarelada e sulco central muito pronunciado, como se fosse uma formiga de 2 cabeças, bisférica, 2 cabeças. Né? Se a formiga tem cabeça brilhante, vermelha e sulco central pouco pronunciado, saúva, cabeça de vidro, ata ledigata. Morundum espalhado, monte de terra maior e montículos menores ao lado. A diferença entre saúva mata-pasto e também saúva cabeça de vidro, né, está representada aqui nessa figura. Tá? Para quem já viu isso no campo, teve oportunidade, né, vai saber diferenciar. Saúva mata-pasto, morundum quase plano, bisférica, né? Saúva cabeça de vidro, ata ledigata, morundum elevado. Tá? As formigas saúvas apresentam os indivíduos que eu chamo de permanentes e sem asas, formado aqui pelos indivíduos sexuados, que é a rainha. Formiga não tem rei. Né? Os indivíduos estéreis, operárias, representados por jardineiras, cortadeiras e soldados. Né? E temos também os indivíduos temporários, né? São os indivíduos que estão sendo formados do formigueiro para disseminação das espécies. Né? Deus deu asa para esses indivíduos aqui e fala assim, ó, nasceu, se vira, voa, né? Vai longe, tá? Mas não compete comigo aqui não. Esses indivíduos temporários são as fêmeas, as futuras rainhas, e os bitus, que são os machos. Né? Fazem, né, o acasalamento no voo, né? E aí então a futura rainha tem que fazer o seu ninho. Tá? Ela retira essa asa, porque ela nunca mais vai precisar de asa. Tá? Essa asa só iria atrapalhar. Né? Então é esse o motivo que ela tira as asas. Corta a asa, inclusive com as pernas, com a tíbia, leva a tíbia para trás e puxa. Né? E faz então a retirada da asa. Retirou, já é rainha? De jeito nenhum. Faz o teu ninho. Tá? Faz os seus indivíduos. Vai lá, fica cavalgando. Tá? Dá uma cavadeirinha para mim. Não, não tem. Se vira. Tá? E aí então ela vai tirando e fazendo o seu ninho. Tá? Está lá trabalhando. Né? E aí então o ciclo total, né, dos indivíduos que vão gerar dessa rainha, né, tem um ciclo total por volta de 65 dias. Né? Formiga cortadeira também é metamorfose completa, ovo, larva, pré-pupa, pupa e adulto. Tá? No total de 65 dias. Controle de formigas cortadeiras, o que a gente conhece? Nós temos iscas granuladas. Nossa, é tão fácil aplicar isca, elevado rendimento operacional, segurança para o aplicador, mas tem muita limitação de controle, principalmente em época chuvosa. Né?
Mas existem também os inseticidas líquidos, né? Ótimo, vamos fazer aplicação em todos os olheiros, alternância de resultados às vezes positivos e negativos, porque nem sempre a formiga mostra onde está. Tá? Então a gente tem às vezes que entender como funciona, né, essa praga silenciosa que trabalha à noite, que às vezes a gente não vê trabalhando, porque ela trabalha nas melhores horas do dia, né, e principalmente à noite. Elasmo, a próxima praga silenciosa. Né? O elasmo é uma praga que ocorre nas Américas, né, no Caribe, e o nome científico dela é Elasmopalpus lignocelos, mas muita gente conhece como lagarto elasmo, como elasmo, como broca menor, ou até como lagarta elétrica. Né? Daria para a gente vender esse bichinho para produzir energia. Né? Bom, elasmo é um inseto, lepidóptera, família Pirálide, gênero Elasmopalpus, espécie Elasmopalpus lignocelos. Tá? Características gerais, que é a polífaga, uma praga polífaga, ataca diversas culturas, né? Principalmente cana para nós, né? Amplamente distribuída no Brasil, ocorrendo em solos arenosos e ambientes secos, né? Causando prejuízos expressivos. Né? Tem preferência por plantas jovens, provocando falhas de estande. Né? A cana desenvolveu, elasmo não vai mais atacar. Né? É praga de brotação. Né? Elevado potencial de dano, principalmente quando se tem estiagem prolongada, sempre no início de brotação. É uma praga que também gosta de queima. O que eu tenho depois de queima? Brotação. Então ela aprendeu que onde vai ter queima, vai ter broto, e aí ela vai conseguir desenvolver. Né? O adulto é relativamente pequeno, né? O macho branco, a fêmea, né, escura, cinza. Né? Aqui é representando então a larva do elasmo, para quem já conseguiu ver. Se você precisa verificar uma larvinha de elasmo no campo, visite uma cana que ainda não manifestou secamento. Está começando a secar, retira essa cana e você vai ter chance de encontrar essa larva. E aí o nome dela, lagarta elétrica, né, por causa disso aqui. Difícil de segurar. Né? Ela pula para todo lado. Né? Ciclo reprodutivo, metamorfose completa, ovo, larva, pupa e adulto. O adulto 6 a 19 dias, de 100 a 120 ovos por fêmea, 5 a 7 dias. Né? É o desenvolvimento embrionário. Período larval de 13 a 24 dias, 6 ístares, de 1,5 a 2 centímetros de comprimento. 6 a 10 dias é o período de pupa, completando o ciclo de 30 a 60 dias, 3 a 5 gerações por ano, de acordo com as brotações que ela tem. Aí os sintomas de dano: secamento da geminha apical, né? Furo na base e uma fácil retirada do coração morto. Puxou, saiu fácil, elasmo. Puxou, não sai, cuidado, é broca. Tá? Broca de cana. Né? Aí o sintoma, o dano, representado nessa foto. Geralmente, quando o elasmo mata a gema apical, ele estimula o perfilhamento. Então, é uma característica. O elasmo aconteceu no silêncio. Tá? Faça alguma coisa para tentar proteger os brotos novos que saíram. Tá? Os danos, tanto em cana-planta quanto em cana-soca: falha de brotação, desuniformidade no canavial, que atrasam o desenvolvimento, chegando com destruição de até 75% dos perfilhos. Medidas de controle: garantir uma boa brotação da cana, manejo de colheita em áreas com história de infestação, manter a área livre de plantas daninhas e o uso de inseticidas no alvo. Evitar a queima do canavial: sempre que tem queima, é possível ocorrer elasmo, né? E a irrigação da cana. Tá? Às vezes o pessoal fala assim: Luiz, a chuva resolve? Resolve, você tem que ter certeza que vai chover, né? Para que você tenha, né, uma possibilidade de controle natural. Tá?
Os pulgões apresentam uma distribuição geográfica, né, das Américas, África, Ásia e Austrália. As mais conhecidas são 3 espécies: Melanaphis sacchari, Rhopalocifum maides e Sifa flava, bastante distribuídas no Brasil, né? Quem que não conhece pulgão? Quem que já não teve problema de pulgão? Né? É um inseto da ordem Hemiptera, Aphididae, né? E os gêneros Melanaphis sacchari, Rhopalocifum maides e Sifa flava, que são os comuns, né? Como identificar esses pulgões? Bem breve, né? Melanaphis sacchari, coloração verde amarelada. Oh, legal, meu pulgão é verde amarelado, então é Melanaphis sacchari. O meu pulgão, né, tem coloração verde, azulada escura, Rhopalocifum maides, né? Meu pulgão é bastante amarelo, não tem nada de verde, tá? Então Sifa flava, tá? É uma forma rápida de identificar os nossos pulgões de cana, né? Ele apresenta um aparelho bucal picador, sugador, né? Apêndices abdominais, que são os sifúnculos, por onde ele excreta, né, tudo aquilo que ele rouba da cana. Cauda, chamada codícula, né, presente nesses indivíduos. Tamanho é por volta de 1,5 a 2 milímetros, são bem pequenos e perigosos, né? O ciclo reprodutivo, né, são indivíduos que reproduzem por metamorfose incompleta, ovo, ninfa e adulto, tá? Ocorre partenogênese do tipo pelítica, né, onde todos os indivíduos são fêmeas. Isso é o sonho de todos os insetos, né? Já pensou? Só produz fêmea, tá? Pronto lá para reproduzir, para desenvolver e atacar a planta hospedeira, né? As fêmeas são vivíparas, sobrevivem por 22 a 25 dias, esses adultos, né? São ápteras, né? Uma fêmea expele, né, de 68 a 86 ninfas, podendo às vezes até expelir 10 ninfas por dia, né? Essas ninfas, né, passam por um período de 4 instares, 5 dias, desenvolvem, completando o ciclo por 27 a 30 dias, produzindo aí 3 a 4 gerações por ano, né, em condições específicas. Esses pulgões, né, atacam cana-de-açúcar, milho, sorgo, né, e podem provocar aquilo que nós chamamos de mela, né, produzindo aí o rolique, né. Além de cana-de-açúcar, né, pode ocorrer em milho e sorgo, né, e a ocorrência sempre nos meses mais quentes, alta temperatura e baixa precipitação, de acordo com a distribuição de chuvas, e sempre variedades mais ricas. Pulgão atacou minha variedade, pode saber que ela tem riqueza, viu, pessoal? Senão ele não atacaria, não, tá? Os danos, eles provocam murcha e secamento das folhas, provocam então o líquido, né, expelido, chamado de rolique, que é a mela, né? Redução da fotossíntese e transmissão de doenças como mosaico e amarelinho, tá? Podendo agravar então. O controle é a própria chuva, inseticidas seletivos, inimigos naturais de pulgão, nós temos uma infinidade deles. Eu citei aqui alguns deles, que são as joaninhas, né? Diversas delas, estaphylinídeos, coccinelídeos, né? Cicinelídeos, crisopídeos, carabídeos, né? Galerita, que são importantes também nesse controle natural, né? Muito obrigado, pessoal. Desculpe pelo tempo que eu passei.